Bom, me avisa se vai aparecer em tela cheia, por favor. Luciano, Apareceu? apareceu, tá ótimo. Apareceu sim, Direitinho? direitinho. Então, ótimo. Então, bom dia para todo mundo. Como a Sandra disse, eu sou a Luciana Cianto. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa definição de adolescência, né? Que geram bastante confusão. Bom, já disse meu nome, eu sou a Luciana Cianto, eu sou psicanalista clínica, sou terapeuta floral, sou bióloga, eu tenho pós-graduação em neuropsicologia e sou mestre e doutora em saúde pública, sou integrante desse grupo, do NEPA, da EPC, sou mãe de uma adolescente de 17 anos e de uma menina de 5 anos. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos lisos até o ombro, estou usando óculos e vestindo uma blusa bege. Atrás de mim tem uma parede branca com prateleiras, enfeites e uma planta. Bom, então quando a gente fala desse conceito de adolescência, né, para definir o que é um adolescente, a gente tem que pensar na evolução desse conceito, né, do que é um adolescente na história, né. E aí a gente vai falar de história mesmo, né, do início dos seres humanos, né. Quando a gente fala aí da pré-história, por exemplo, será que tem uma definição de adolescência? Não, não tem. Quando um arqueólogo, por exemplo, ele escava e diz que achou o esqueleto de um indivíduo de 14, 15 anos, e é, portanto, um adolescente, isso é uma definição nossa, né, atual. Para eles, não havia uma definição de adolescência. Basicamente, ou você era criança, ou você era adulto. E aí tinha, então, essa configuração de participação nessa sociedade. Como que isso funcionava? O indivíduo nasce, ele tem aquele cuidado ali como criança, mas assim que ele começa a ter condições de andar e de seguir os adultos, ele começa a ajudar na caça, começa a ajudar a coletar frutos, ajuda na criação, né? Todas essas coisas que eram feitas para a sobrevivência na pré-história, né? Então, a gente não tem uma definição, uma fase de adolescência. Isso se mantém ao longo da história, né? Então, por exemplo, na Roma Antiga, a gente já começa a ver uma preocupação com relação à educação dos jovens, né? Então, há aí uma criação de escolas, né, voltada para educar jovens. Claro que isso também tem a ver com o nível, né, dentro da sociedade dos indivíduos, mas basicamente as crianças eram educadas dentro de casa e depois, quando cresciam mais um pouco, ou colocavam tutores, né, dentro de casa mesmo para educar esses jovens, ou eles iam para escolas coletivas para serem educados. E essa educação era voltada para quê? Então, quando chegava ali nessa fase dos 12 anos, 13 anos mais ou menos, esses indivíduos recebiam uma educação já voltada para serem adultos responsáveis, né? Ou seja, mesma lógica de saiu da infância, virou adulto e, portanto, tem que se comportar como tal, né? Então, os meninos eram educados para assumir, por exemplo, um papel na sociedade romana, e as meninas eram educadas para assumir uma casa, cuidar da casa, casar, ter filhos. Isso se mantém, né, por exemplo, na nossa sociedade mais ocidentalizada, né, no período medieval, né, também é colocado dessa forma. As crianças, elas eram vistas meio como mini adultos, né, com funções também, desempenhando tarefas, com roupas de adultos, né, com responsabilidades. Então, uma criancinha já cuidava das outras criancinhas menores, podiam guerrear, travar batalhas, né, ir para a guerra, trabalhar, né, tudo isso é feito dessa forma. A partir do momento que chega numa idade em que pode já ter filhos, ou seja, as meninas, quando entram ali nessa fase de puberdade e vem a primeira menstruação, já está apta a reproduzir, a ter filhos. Então, já é considerado um adulto. Mesma lógica para os meninos. Chega ali naquela fase dos 12, 13 anos, 14, já são adultos, né? Então, também não tem uma definição de adolescência. Passa realmente da infância para um indivíduo adulto. A gente vê isso, inclusive, nas obras clássicas, né? Romeu e Julieta, que é super famoso, né? E foi escrito ali naquele período da Idade Média, fala justamente do relacionamento proibido entre uma jovem de 13 anos e um rapaz de 17 anos, né? São dois adolescentes, como a gente vê hoje, né? Mas dois adolescentes que fogem e se casam, né? E têm um relacionamento porque eles já são vistos como adultos para aquela sociedade, né? Então não são mais crianças.
Tradicionalmente falando, outros povos seguem essa mesma lógica, né? Então, o povo inuit, por exemplo, tradicionalmente, o povo inuit é aquele que mora perto do Polo Norte ali, né? Do Círculo Polar Ártico, né? Aqueles povos ali da Groenlândia, né? Do Canadá, esses territórios bem do norte. Eles têm uma tradição de levar os meninos, quando eles completam 11, 12 anos, para caçar com os pais. Fazem ali um evento de caça. Primeiro ele caça com o pai, depois ele fica num acampamento para aprender as habilidades de sobrevivência ao ar livre. Quando ele retorna, depois desses dias ali, nesse processo de caça, né, ele volta para a aldeia dele, ele já é considerado um adulto, né? E as meninas a mesma coisa, nessa idade elas não vão para um ritual de caça, mas nessa idade, quando elas têm a primeira menstruação, elas recebem uma tatuagem facial e já são vistas como adultas, e já podem casar e ter filhos, né? Claro que isso já se modificou muito, né, conforme o tempo vai avançando, mas isso é a coisa tradicional, funcionava dessa forma. Mesma lógica para os ameríndios americanos, né, os grupos indígenas que a gente tem na América, a partir do momento que chegava nessa idade aí apta a reproduzir, ou seja, mesma coisa, meninas com a menstruação e os meninos mais ou menos na mesma idade, já podem ter filhos e, portanto, já são adultos, né? Então, não tem essa definição, não tem uma preparação, não tem nada que indique assim, é um adolescente, não é um adulto. Deixou de ser criança, é adulto. Os Masai, na África, também fazem algo semelhante, também consideram da mesma forma, né? E ainda tem isso muito tradicional neles. Os meninos, quando eles completam 15 anos, eles passam pela cerimônia da circuncisão e eles vão passar um tempo longe do povo deles, da tribo, né, naquele acampamento, para se tornarem guerreiros, né? Eles são guerreiros. Então, a partir do momento que eles passam por esse ritual aos 15 anos e vão se tornar guerreiros, eles já começam a ser vistos como adultos. E as meninas também, mais ou menos nessa idade, elas passam por um outro processo que é a preparação para a vida de mãe, para assumir uma família. Também tem uma questão da circuncisão para esses povos com relação às meninas, isso inclusive é uma discussão muito grande para ser eliminada a circuncisão, não só com eles, mas com outros povos também do Oriente Médio, porque a circuncisão feminina ela é basicamente uma mutilação, né, feminina, retira clitóris, lábios vaginais, então é um processo bem doloroso, e muitas morrem nesse processo, então tem toda uma discussão aí para se abolir isso, mas isso são os rituais que tornam o indivíduo nesse processo aí, tornam ele adulto, né, sai da infância e vira adulto. Bom, e na sociedade, então, ocidental, a gente continua vendo as crianças como mini-adultos, né? Inclusive, essas crianças podiam fazer basicamente tudo que os adultos faziam, elas podiam trabalhar. Quando a gente pensa, por exemplo, no período da recessão, né, de crise financeira, as crianças elas foram para as fábricas, a Revolução Industrial começou isso, né? As crianças iam para as fábricas, isso se agrava, por exemplo, com o período das guerras, né, porque não tem mão de obra, então as crianças vão para as fábricas junto com as mulheres, né, então as crianças são vistas como mão de obra, e é a mesma lógica, não tem adolescência, é criança ou é adulto. As crianças e o que a gente hoje conhece como adolescente iam para a linha de frente, eles iam para as guerras, eles iam batalhar, né, eu mostrei uma imagem, mostra isso desde a Idade Média e, obviamente, desde o início dos tempos, né, consegue segurar uma arma, pode ir para a guerra. Então, tem esse processo de inserir crianças e esses jovens, né, em todos esses processos, né, que os adultos se envolvam. Quando que isso muda? Isso começa a mudar na década de 1950, nesse período justamente do pós-guerra, né? Por isso que muitos autores defendem que o conceito de adolescência ele é um conceito do pós-guerra, né? Ele nasce ali nesse período da década de 1950. E por que isso? A gente tem o famoso baby boom, né, na época do pós-guerra. Então, ali na década de 50, 60, a gente tem uma quantidade enorme de adolescentes, né, muito grande, consequência desse baby boom, né, o boom adolescente. Então, a gente tem muitos adolescentes que não querem mais
serem enviados para as guerras. Começa um movimento social, né, de questionamento, de independência, de não aceitar mais o mundo do jeito que ele é. Então, a gente começa a ver movimentos culturais, né? A gente vê essa expressão nas músicas, nos filmes, né? Daquela juventude rebelde, né? Que se rebela contra um sistema e quer mudar o mundo, quer fazer as coisas do jeito deles. Então, nessa época, a gente começa a ver essa criação desse conceito do que é esse jovem, esse adolescente que está questionando tudo. A gente vê essa vontade de liberdade cultural, de liberdade sexual, né, que é colocado aí a partir da década de 50, se estende pela década de 60, 70. Então, é um grupo que começa, então, a afrontar, né, todo um sistema. E, por conta disso, os pesquisadores olham e começam a dizer, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, esse conceito de adolescência começam a aparecer várias publicações, né, do que é, então, um adolescente. O que é a adolescência? Então, começam a aparecer as definições da adolescência, entender o que é a adolescência, como lidar com um adolescente. Então, o foco dessas publicações, elas normalmente, em sua maioria, estão voltadas em lidar com um problema, lidar com um indivíduo que é rebelde, que está numa fase difícil, complicada. O que a gente faz com ele, né? Como que a gente lida com ele? Vamos entender esse cérebro. Como que a gente ama um adolescente, né, que está sempre questionando, está sempre revoltado, né? Então tem uma entonação muito negativa em várias publicações, né, quando a gente fala de adolescência. Bom, mas então, o que é essa adolescência, né? Em que idade que ela se inicia? Quando que ela acaba? E o mais importante para muitos pais é o que fazer, né? Bom, o termo adolescência, a palavra tem origem no latim, no verbo adolescere, que significa crescer. Mas como eu já falei, esse conceito de adolescência, ele surge somente ali a partir da década de 1950, junto com essa construção social. Se a gente olhar o dicionário Pliberan, por exemplo, da língua portuguesa, a adolescência ela é definida como uma fase da vida entre a infância e a idade adulta, aproximadamente entre os 12 e 18 anos, que se caracteriza por mudanças físicas e psicológicas que ocorrem desde a puberdade até o completo desenvolvimento do organismo. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 coloca que quem tem entre 12 e 18 anos é adolescente. Já a Organização Mundial da Saúde considera adolescentes aqueles que estão entre 10 e 19 anos de idade. Então, já pega aí essa fase dos 10 anos, que algumas pessoas usam o termo pré-adolescência, né? Para a OMS, considerando um foco mais de saúde, não há essa distinção de pré-adolescência, né? Já são adolescentes, né? Quando começa a ter essa modificação física e biológica, né, do indivíduo. Bom, mas uma coisa então que a gente observa nessas definições, na sua maioria, é que, como o Sandro trouxe, a gente vê então a adolescência como uma fase de transição, né? E a transição, o que ela é? Nesse caso, ela é simplesmente a passagem de um estado a outro, né? Ou seja, a passagem desse indivíduo da infância para a idade adulta. Mas quando que isso começa, né? Quando que a criança dá esse salto, né? Quando que a gente olha e diz, deixou de ser criança e virou adolescente? Olhando para uma questão mais de definição biológica, é quando tem início as alterações nos órgãos reprodutivos masculinos e femininos, né? Essa lógica bem que é usada desde o início dos tempos, quando você começa a ver, então, por exemplo, nas meninas, o surgimento, né, o desenvolvimento dos seios, e nos meninos começa a ter o desenvolvimento dos testículos, né, ou seja, os órgãos de reprodução, os órgãos sexuais, né. Então, quando esse processo começa, né, o que a gente chama de puberdade, é quando se dá início a esse processo, né, de adolescência, por exemplo, para a OMS, isso começa assim, né. E aí entra essa discussão se é pré-adolescência, se é adolescência, mas o início está muito relacionado a essa questão biológica,
Mas também tem uma questão aí cultural, social. É sempre importante a gente destacar que os dois andam juntos, né? Então, por exemplo, a gente ainda tem muitos, culturalmente falando, muitos ritos de passagem, né? Da infância para a idade adulta. Repara que geralmente esse modo cultural, ele geralmente ainda lida, em alguns casos, com a passagem da infância para a idade adulta. É claro que a gente não vê mais de uma forma tão fechada assim hoje em dia, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do bar mitzvah, né, que é utilizado na cultura judaica, ele se dá ali, né, 12 anos para as meninas, 13 anos para os meninos, é uma cerimônia que teoricamente diz que chegou nessa idade, é um adulto. Mas hoje em dia, né, a gente sabe que não é bem assim. Ele vai fazer esse processo, né, essa festa, essa comemoração, vai fazer esse processo cultural, mas não é visto mais como um adulto, né? A gente sabe que é um adolescente. A mesma lógica, as festas de 15 anos, né? As festas de 15 anos, que no Brasil, né, a gente adora fazer aquela festança para a criatura que está fazendo 15 anos, as meninas principalmente, mas as festas de 15 anos, elas têm uma origem ali nas festas de debutante, né, de quando a jovem era apresentada para a sociedade, né, e estava indicando que ela estava na idade de casar, né, então eram apresentadas várias jovens, né, na faixa ali dos 15, 16 anos, para toda uma sociedade, indicando, olha, ela está na idade de começar a namorar, arrumar um marido, formar uma família, né. Novamente, a gente não faz uma festa de 15 anos hoje mais com essa intenção, pelo menos com a maioria das pessoas. Mas isso é uma coisa cultural que vai se mantendo, né? É um rito de passagem. Mas o mais importante é a gente lembrar, então, que essa fase da adolescência ela é uma fase de socialização, que é super importante, porque leva a uma identificação pessoal, a uma descoberta, a um questionamento a respeito de si mesmo, a respeito dos outros, né? Quem são os pais? A gente fala que o adolescente ele começa a ver os defeitos dos pais, o defeito dos outros, ele tem um olhar crítico, né? Ele tem um olhar crítico sobre ele mesmo e com o outro, né? Então é uma fase de descoberta mesmo. E essa socialização com quem ele interage é super importante para essa constituição desse indivíduo. Bom, e quando que isso acaba? Né? Quando que o indivíduo acorda e diz, agora sou um adulto responsável, né, que tenho que trabalhar, que tenho que pagar contas, impostos, e vou ter um relacionamento, vou constituir uma família, né, efetivamente se torna produtivo, né? Na nossa sociedade, há muito uma visão associada à vida adulta à produtividade, né? Ele tem que ser um indivíduo produtivo para ser considerado adulto. Bom, pesquisadores agora dizem que a adolescência vai, então, até os 24 anos. Não se encerra mais ali por volta dos 18 ou 19 anos, como era antigamente. E por que isso? Os argumentos são biológicos e sociais, né? O argumento biológico é a questão do desenvolvimento do cérebro. O desenvolvimento do cérebro na espécie humana, ele se completa por volta dos 20 e poucos anos, ali nessa faixa dos 24 anos, né? 22, 24. Então, a gente vê, por exemplo, nessa imagem, né, um esquema de evolução cerebral, do desenvolvimento do cérebro, as partes azuis são as partes completamente desenvolvidas, né? E é ali nesse início da faixa dos 20 anos. Então, por exemplo, é por isso que a gente sempre escuta falar que o adolescente, ele não tem o córtex pré-frontal desenvolvido e, portanto, ele se coloca em situações de risco, né? Ele não tem muita cautela, né? Porque essa parte, que é uma parte cerebral que nos remete ao cuidado, né? A enxergar as situações de perigo, ainda não está totalmente desenvolvido, né? Então, esse desenvolvimento só aconteceria ali por volta dos 24 anos, e esse é um dos argumentos para estender a adolescência até esse período. Aí a gente começa uma discussão que a gente vê claramente em vários países, associando, por exemplo, o cérebro ainda está desenvolvendo até os 24 anos, mas o indivíduo com 18 ou até menos, ele já comete um crime, ele pode ser preso, ele pode beber, ele pode dirigir, né? Então fica essa discussão em cima dessa questão legal, social, biológica, né? E os argumentos sociais, eles são também muito fortes, né? Então, se antigamente a maioria das pessoas fazia o ensino médio, no máximo, e ia para o mercado de trabalho, podia fazer, às vezes, um curso técnico, alguma coisa assim, e já ia trabalhar, então um indivíduo com 18 anos já estava trabalhando, é um adulto,
Atualmente, na nossa sociedade, a maioria dos jovens ele vai fazer faculdade, né? E como a gente tem uma concorrência muito grande no mercado de trabalho, ele vai fazer, depois da faculdade, uma pós-graduação, ele vai fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, né? Ele fica se especializando para poder ter uma chance nessa competitividade, né? Nessa concorrência enorme que a gente tem no mercado de trabalho hoje. Ora, prolongar esse período de estudo, né, faz com que ele, às vezes, não tenha um salário, ele não está trabalhando, ele está estudando. Então, ele fica mais tempo na casa dos pais, né, dependendo financeiramente, muitas vezes, da casa dos pais. Às vezes, ele até já ganha o dinheiro dele, mas ele está bem acomodado ali na casa dos pais e não quer investir, né, numa situação fora dali, porque ele acha mais seguro. Então, são chamados filhos cangurus, né, que ficam ali, às vezes, até os 20 e poucos anos, né, está se tornando muito comum, os filhos na casa dos pais, mas às vezes a gente vê até os 30 anos, 30 e poucos anos ainda ali. Então eles estudam, muitos não trabalham e vão ficando. Isso faz com que eles também adiem planos de compromisso, de casamento, de formação de uma família, por exemplo. As mulheres inseridas no mercado de trabalho desde cedo, né, investindo em educação e depois nessa questão da carreira, elas vão adiando cada vez mais esse processo da maternidade, né? Muitas nem querem mais ter filhos. E as que querem são bombardeadas com pesquisas que geram notícias como essas, né? Que os filhos de mães com mais de 30 anos são mais inteligentes. Então, a pessoa vê isso e fala, nossa, agora mesmo que eu não vou ter um filho, né, com menos de 30 anos, que meu filho vai nascer mais inteligente, ele precisa nascer mais inteligente, porque ele vai entrar no mercado de trabalho super competitivo, ele tem que ser muito inteligente, senão ele vai ter chance, né? Então, a gente começa a ver também esse movimento, né, não só de adiar por questões de estudo, carreira e tudo mais, mas também por causa de notícias como essa, né, que vão influenciando. Bom, então esse é o novo adolescente, né? A gente olha para indivíduos dessa faixa etária agora, dos 20 e poucos anos, e eles são os adolescentes, né? Eles são jovens, para alguns, não são adultos, para outros eles são adultos, então gera muita confusão, né? É jovem, não é jovem, é adulto, é adolescente, não é, né? Mas é uma corrente que está aí, né? Não são todas as pessoas que concordam com isso, mas seria essa faixa ainda é adolescente. Bom, a gente também tem que lembrar que a expectativa de vida da população, ela aumentou muito, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na pré-história, como eu estava falando para vocês lá no início, na pré-história o indivíduo vivia só até os 30 anos. Quando ele vivia até os 40 anos, ele viveu muito. Então, se um indivíduo só vivia até os 30 anos, ele tem que reproduzir antes dos 30 anos, ele não pode esperar até os 30, né? Não tinha anticoncepcional também, nenhum método anticonceptivo, então ele vai reproduzir. Começa a reproduzir ele por volta dos 15 anos, vamos imaginar, aos 30 está morrendo, o que ficou lá, o filho dele já está reproduzindo, e assim mantém a espécie, né? Quando a gente começa a aumentar essa expectativa de vida, a gente também começa a poder estender um pouco esse aspecto de relacionamento, de ter filhos, né? E aí, por exemplo, na década de 50, a expectativa de vida já subiu para cerca de 50 anos no mundo. A gente tem diferenças de acordo com os países, mas a expectativa mundial já passa ali para uma faixa de 50 anos, né? E, atualmente, a expectativa de vida no mundo é 70 anos. Né? E a tendência disso é continuar aumentando. Então, se a gente sabe que hoje a expectativa de vida é por volta de 70 anos, para que ter filhos antes dos 30? Né? Para que crescer tão rápido? Né? Então, esse aspecto pesa bastante nessa questão aí social de estender um pouco também essa adolescência. Bom, então, se há alguns anos atrás seria talvez muito simples a gente olhar para uma figura como essa e dizer assim, quem é o adolescente nessa figura? Né? Provavelmente a maioria de vocês apontaria essa aqui como adolescente e esse aqui. Esses são os adolescentes. Para baixo são crianças e para cima são adultos. Hoje em dia, então, com toda essa mudança, né, de visão, de discussão, de conceito e tudo mais,
a gente já começa a ver o quê? Uma extensão disso daí, né? Pegando, então, o que antigamente a gente não via como infância, né? Uma criança ali de 10 anos, né? Já sendo colocada como adolescente, e esses jovens adultos sendo jogados também para essa faixa aí, que a gente chama de adolescência. E quando a nossa expectativa de vida chegar aos 100 anos? Será que quando a população mundial tiver com essa expectativa de 100 anos, será que a gente também vai estender esse conceito de adolescência mais ainda? Isso é uma pergunta que eu deixei para vocês, né? Bom, então o que é importante a gente destacar é que essa definição de adolescência, ela variou de acordo com a história, ela varia de acordo com a sociedade, porque ela tem uma forte construção social, né? Então ela se ajusta de acordo com a evolução das sociedades, de acordo com a evolução humana, né? Ela é composta por aspectos tanto biológicos quanto sociais, uma coisa não é separada da outra, a gente tem que enxergar isso como duas coisas que caminham juntas. Deve ser vista com naturalidade, já que é uma fase do desenvolvimento. E deve respeitar principalmente a individualidade. Então, toda vez que a gente fala nessa faixa de idade, mais, a gente tem que lembrar que cada indivíduo é um indivíduo. Ele vai ter um tempo diferente, tanto biologicamente quanto socialmente. É claro que, por exemplo, quando eu digo, o cérebro, a formação está ali, completa mais ou menos em torno dos 24 anos, se você for analisar isso à luz de um microscópio, vai variar, o indivíduo vai ter 23, o outro com 24, né? Então tem diferenças. Uma menina pode entrar na puberdade com 8 anos, a outra vai entrar com 10, a outra vai entrar com 12, né? Então tem diferenças individuais. E na questão social também, né? Quando que esse indivíduo atinge uma maturidade, né, se considerar um adulto. A gente vê adolescentes que têm uma constituição psíquica ótima, né? A gente fala até que são adolescentes com cabeça de idoso, né, porque já tem toda uma formação ali, uma tranquilidade, e a gente vê adultos de 40 anos que têm um comportamento adolescente, que se recusam a ser adultos, né? E aí eu tenho, né, colegas aí, acho que o Pedro vai falar um pouco sobre isso, mas a gente tem que lembrar que tem essa questão, esse caráter individual, né? Mas, de um modo geral, está agregado aí a todos esses processos biológicos e sociais. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada pela atenção e a gente conversa no final, não é isso? É isso, deu exatos 5 minutos. Nem precisei falar. Lu, visão incrível, muito legal. Acho que dá para ter uma perspectiva aí dessa construção biológica desse adolescente, como é que essa definição se dá. Eu acho que é importante porque a gente está fazendo aqui entender um pouquinho do que é esse biológico dentro de toda essa elaboração, né? Eu acho que é um excelente começo. Obrigada. Vamos que vamos, né? Tem muita coisa. Sim. Para os nossos próximos passos, devo chamar